Prefeito Vaguinho Espíndola. Como é que soa? Soa bem. Eu ainda estou me acostumando. Algumas pessoas, às vezes, quando eu estava caminhando com o prefeito agora essa semana, aí nós estávamos no parque, a pessoa disse: ô prefeito, nós dois olhamos. Então, ele muito mais acostumado, né? Eu ainda agora me acostumando, mas muito tranquilo, cara, muito tranquilo. Vejo até com carinho quando as pessoas já me chamam de prefeito. Fiz essa apresentação, sem a apresentação, prefeito Vaguinho Espíndola, prefeito ali de Criciúma. Uma eleição que foi um dos palcos mais fortes da disputa política em Santa Catarina nessa eleição. Como é que o senhor entende, que recado o senhor acha que a eleição de Criciúma deu, não só para Criciúma, mas para toda Santa Catarina? O senhor venceu o candidato do PL, Ricardo Guide, deputado federal, nome muito forte da política do Estado, concorrendo na sua cidade natal. Não, sem dúvida, Piara. Ontem, inclusive, numa reunião de prefeitos que estávamos aqui em Florianópolis, as pessoas diziam: Vaguinho, a segunda eleição de todas as cidades passou a ser a eleição de Criciúma. Primeiro pelo contexto, né, da importância que tem a cidade de Criciúma, mas também porque foi uma eleição que nós saímos atrás, sabe? Então ela traz também um pouco de emoção, né, para o candidato que sai atrás e começa, né, a crescer também nas pesquisas. Enfim, acho que isso tudo foram ingredientes que se somaram também a essa importância. Agora, é natural também, que a gente não pode deixar de falar, que passada a eleição, viu, Piara, assim, as coisas agora, né, voltam para os seus lugares. Acho que cada um, durante o período eleitoral, usa as armas que tem, sabe, para ganhar uma eleição. Mas, terminadas as eleições, é o momento da gente também já baixar nossas bandeiras, sabe. Na eleição, de fato, tiveram todas essas presenças que você citou na nossa cidade. O presidente Bolsonaro, sabe, ficou praticamente 2 dias, saiu em carro aberto, né, na Praça Nereu Ramos, praça tradicional da nossa cidade. O governador Jorginho, de igual forma também. O Jorginho se mudou para lá, né? Matriculou-se lá na cidade de Criciúma. Né? Já tinha filho no colégio? Tudo. Vários, talvez 2 até, né? Fez vários anúncios lá para instituições, enfim. Mas isso faz parte do processo eleitoral, sabe? Agora, passada a eleição, ontem, inclusive, já estivemos, eu e o prefeito Salvaro, né, na Casan, né, também já falando de convênios e repasse para o município. Agora é assim mesmo, sabe? Terminada a eleição, começa já o processo de transição, né, que nós tivemos já na última sexta-feira, praticamente 3 horas de reunião junto com a equipe de transição. Preciso dizer a você que o mês de janeiro, sabe, de 2025, no nosso planejamento, ele já está todo ele montado, sabe? Então eu irei governar, irei começar a cidade governando, Piara, não terá interrupção. Foi isso que a cidade disse na urna, né? Que ela não queria mudança, ela queria continuidade, ela não queria sobressaltos, ela queria manter a linha do que estava acontecendo com o atual mandato do prefeito Clédio Salvaro. É muito natural, né? Também a gente precisa entender isso, estar sensível a isso, que precisam ser feitas algumas situações. Nem tudo o que fizemos, sabe, está 100%, e nós sempre dissemos que nós não temos compromisso com erros. Então é natural também que eu vá aos poucos agora, já no começo do governo, também imprimindo o jeito Vaguinho de governar, sabe? Uma das primeiras ações que a gente já vai fazer e implantar é uma diretoria de compliance, com plano de conformidades e integridade, onde a gente consegue também, né, orbitar em todos os processos da prefeitura, com planos, né, justamente assim, que estabeleçam critérios, né, de comportamentos de servidores, de secretários, o trâmite do processo licitatório como um todo, sabe, uma aproximação muito maior com os órgãos de controle. Você já tem um nome para essa pasta? Eu tenho um nome, não irei dizê-lo agora, porque ainda, né, já fiz o convite, né, está ainda pensando, e aí no momento oportuno que tiver o aceite, aí sim a gente trará o nome também, mas o perfil é esse, sabe, alguém com conhecimento de direito. No governo Clédio Salvaro, especialmente nos 2 últimos mandatos, a questão da transparência foi muito forte. Ao mesmo tempo, a cidade vive uma investigação ainda em andamento sobre a questão das funerárias. Poderia ser algo que esse setor de compliance poderia ajudar a não deixar chegar nesse ponto. Perfeito, Pera. Não apenas para esse caso, né, da central, mas toda e qualquer situação que pode incorrer em algum indício de alguma ilicitude, de alguma improbidade, o setor de compliance ele atua durante todo esse processo. Não apenas no início de um processo licitatório, mas também na execução do contrato que deu origem àquele processo licitatório. O caso das funerárias é uma concessão pública, assim como todas as outras concessões que nós temos também, sabe? E o contrato, né, que está em execução, em momento algum, até o dia de hoje, ele foi alvo de uma suspensão.
sabe, o que nos leva a crer que todo o processo licitatório, de fato, ele ocorreu dentro do ditames, dentro dos ditames, né, dos princípios da administração, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que ocorre, talvez, houve uma falta de fiscalização, olha onde é que o compliance poderia atuar, sabe, nesse momento. Então a gente tem esse plano de conformidades, a gente está espelhando alguns modelos que já existem no país afora também. Tem um servidor nosso, que é um servidor de carreira, e que terminou de fazer agora uma pós-graduação, um MBA, sabe, em compliance tributário e de toda a parte de governança, já se colocou à disposição também do prefeito, quando ele me viu falar sobre isso. Então as coisas vão convergindo para isso. A gente vai ter, de fato, assim, sabe, um aperto muito maior com relação a isso, Piara. A gente falou da questão da Operação Caronte, né? E que no meio da campanha eleitoral, durante a campanha, início da campanha eleitoral de televisão, acabou levando à prisão preventiva do prefeito Clésio Salvaro, que voltou pouco antes da votação, mas sem poder dar entrevista, sem poder aparecer, sem poder entrar com toda a força da campanha. Como é que foi esse momento que vocês viveram ali na campanha de Cristiano? Nós estávamos assim no dia 3 de setembro, quando ocorreu a prisão do prefeito Salvaro. Nós havíamos já, com o prefeito nas ruas, caminhando comigo e com o Salésio Lima, nós diminuímos uma distância nas pesquisas de 44 para o nosso adversário a 28, para 39 a 32. Então, nós iríamos, não tenha dúvida nenhuma disso, com o Clésio conosco nas ruas, nós iríamos passá-lo inevitavelmente. Talvez até, e eu creio nisso, que a diferença até o fim da campanha seria muito maior ainda. Você imagina o prefeito com aquela pegada que ele tem? Nós fizemos, Piara, durante 2 semanas, 2 caminhadas grandes nos bairros Próspera, no bairro Rio Maina, e os nossos trekkings diziam, sabe assim, que após as caminhadas, após as pessoas saberem que o Vaguinho era o candidato da sequência do governo, os números começaram a se materializar. Os adversários entraram na justiça para reduzir a participação do Clésio no teu programa. Inclusive, já nos primeiros programas tiraram também, sabe? Mas muito natural isso, volto a dizer, cada um jogou com a arma que tinha, não há problema nenhum nisso. Mas só para te responder, não tenha dúvida assim, que daí a prisão dele foi mais abrupto o passar do Vaguinho, né, nas pesquisas. Foi em menos de 2 semanas nós subimos 10%. Sabe? Iria ser também se ele estivesse conosco, mas talvez de uma forma mais lenta, mas iríamos passar. E aí chegou um momento também da estagnação. Sabe, talvez com o prefeito na rua não iria ser estagnado. Nós faríamos, mas sem dúvida nenhuma, assim, mais de 60% dos votos se o prefeito estivesse conosco desde o início. Como é que tu avalia essa prisão? Foi revogada a prisão, o prefeito foi devolvido ao cargo, ainda vai ser julgado se vai ser réu ou não desse caso. O senhor acha que houve um exagero? Cara, eu tenho, assim, muita responsabilidade, né, ao falar sobre esse assunto. Primeiro, que é um assunto que a justiça está tratando, sabe? Eu acho que a revogação de todas as cautelares, né, e a volta do prefeito à prefeitura foi uma medida muito prudente, muito responsável também do Tribunal de Justiça. Eu acho que isso, de fato, assim, nesse primeiro momento, trouxe, pelo menos para a governança, uma estabilidade para a cidade. Porque a gente já viveu cidades vizinhas, que entra prefeito, sai prefeito, a cidade perde, os moradores perdem com isso. Acho que a volta do Clésio agora, para nós encerrarmos, né, o mandato, né, principalmente nessa parte final dos últimos 2 meses, ela é muito prudente para a administração pública. Acho que a partir de agora também o prefeito, sabe, sossegou o coração dele, a gente vai ter agora, ele vai ter possibilidade de apresentar a sua defesa no tempo que lhe é de fato assegurado também. Eu acho que tudo vai se esclarecer, né, no momento certo. Quando deixou o cargo, no dia da prisão, não quando deixou o cargo, mas no dia da prisão, o prefeito gravou um vídeo e acabou citando o governador Jorginho Melo. Há uma relação a ser reconstruída? Como é que o senhor avalia isso? Cara, nesse dia, eram 6h30 da manhã, eu estava fazendo uma troca de turno na Embralite, né, na empresa Embralite, eu e com o meu vice-prefeito também, sabe, aí nos ligaram dizendo do ocorrido, a gente não sabia muitas informações também, enfim, mas, e aí depois que ficamos também sabendo que o Clésio, né, fez aquele vídeo, mas eu acho que a relação institucional com o governador, ela será muito tranquila. Sabe assim, eu espero que o governador também trate todas as nossas relações da forma como eu vou tratar. O município de Criciúma está muito acima do Vaguinho, do prefeito Clésio Salvaro, e o governo do estado está muito acima do Jorginho Melo, sabe, e de todos que também estão à sua volta. O que a gente precisa é estabelecer relações institucionais e de governo. E isso ele terá de mim o tempo todo, espero também ter do governador. Acho que tem que propor um projeto de lei, nível estadual talvez, para transformar Criciúma na capital catarinense do deputado federal. Acho que nenhuma cidade desse porte tem tantos deputados federais. Verdade. Hoje são 3 e Giovanna de Sá assume, o Júlia Zanata
e Daniel Freitas do PL, o Ricardo Guedes, que foi seu adversário, também no PL, mas a Giovana de Sá, do PSDB, sua aliada, assume agora com a eleição da Carmen Zanotto, e tem uma possibilidade aí nos bastidores de que o Vampiro continue na cadeira, o Luciano Vampiro do MDB, se o Chiodini aceitar ser secretário de Estado do governo Jorginho Mello. 5 deputados federais. Isso vai ser um apoio importante para vocês? Como é que vocês olham isso pela visão da gestão? Claro, e vou dizer a vocês, coloque aí mais 4 meses que teremos 6, porque a vereadora Giovana Mondardo assume 4 meses agora também em 2025, no lugar da deputada Ana Paula. Então nós com certeza viraremos notícias aí de telejornais nacionais, porque serão 6 deputados numa região, uma cidade de 220 mil habitantes. Só que aqueles que de fato são detentores de emendas são aqueles que já têm mandato efetivo, no caso agora a Giovana terá a partir também da eleição da Carmen, e aí, Piara, nós estamos falando de praticamente 60 milhões de reais por cada deputado federal, sabe, 240 milhões de reais por ano cada deputado tem. E eu fui naturalmente também em Brasília essa semana passar o Pires, né, pedindo para que cada deputado também já deixe um quinhão desse valor para, né, o nosso município. Em especial o deputado Ricardo Guidi, porque na campanha ele prometeu 60 milhões de reais para a saúde de Criciúma. Ele não prometeu isso para o Vaguinho, ele prometeu isso para o criciumense. Inclusive disse num debate, disse: olha, deputado, espero que o senhor não esteja cometendo aqui um estelionato eleitoral, ou seja, prometendo aquilo que não vai conseguir cumprir. Sabe? E disse a ele, inclusive: eu serei prefeito da cidade de Criciúma, sabe? E aí lá em outubro eu baterei no seu gabinete para cobrar esse valor. Estive agora, mas ele volta, me parece, agora no início de novembro, ou seja, ele já retornou, retornou acho que essa semana. Isso, retornou, mas eu fiz 2 ofícios solicitando 60 milhões de reais. Um encaminhado a ele e o outro encaminhado ao deputado Darcy, que é o suplente imediato dele, para que a gente possa, de fato, receber esses recursos. Eu tenho, Piara, lá em Criciúma hoje, nós temos 8 novas unidades de saúde para serem reconstruídas. Dessas, 2 são portes 2. Também 2 centros de consultas médicas especializadas, um no bairro Pierim e um no bairro Próspero, e também um centro de especialidades odontológicas. E aí, um pouco mais, numa outra política pública também, o que a gente chama lá de um pronto atendimento para cachorros, enfim, animais aí, pets, né? E também esse valor de 60 milhões seria importante para essa construção. Então, em busca desses recursos é que nós estamos indo aí também e contamos com a colaboração dos deputados todos. O senhor, como secretário da Fazenda que foi, sabe de onde veio o dinheiro. As emendas parlamentares foram importantes nesse último mandato? Elas são muito importantes, Piara, principalmente aquelas emendas parlamentares de bancada, sabe, ou aquelas de transferências livres, que daí elas entram para o custeio da prefeitura, que desonera o seu recurso próprio, sabe, e consegue ainda fazer entregas. Então, para nós isso é importante. Emenda de bancada da saúde, por exemplo, quando vem, o município consegue pagar folha de pagamento, o que para nós é de todas as emendas as melhores possíveis. Mas também, né, aproveitando essa fala, para deixar aqui, não é uma crítica, é uma reflexão, sabe, eu acho que o orçamento da União, sabe, ele precisaria ser um pouco melhor distribuído, porque os ministérios estão ficando enfraquecidos, sabe, e o Congresso está ficando muito fortalecido. Nós estivemos agora recentemente em Brasília e chegamos em alguns ministérios, sabe, que os próprios ministros nos dizem assim: olha, se tiver um deputado que marque o valor da sua emenda para nós, é a certeza de que vai sair. Mas se for dinheiro só do ministério, não dá para dar certeza. Olhando com cabeça de executivo, o senhor tem medo que isso se alastre, né? Claro, imagina, isso daqui a pouco começa você a ficar refém, né, como nós já estamos, do Congresso, sabe? E quem vai ter autonomia de orçamento não mais será o executivo. Isso é um risco muito grande, já está ocorrendo no país, sabe? Então a gente precisa estar atento a isso também para daqui a pouco, né, ser uma bola de neve maior do que nós pensamos. Como é que o senhor, uma pergunta que eu quero fazer para todos os prefeitos: a gente está gravando aqui no COMAC, que é o maior encontro municipalista de Santa Catarina, evento promovido pela FECAM e que é parceira dessa temporada do Cabeça de Político. E eu quero fazer uma pergunta para todos os prefeitos, que é o seguinte: independente do valor, assim, o valor, como é que vai captar isso? Mas qual é a obra do sonho? A obra do sonho que o senhor tem para Criciúma? Eu falo de infraestrutura mesmo. Legal, Piara. Nós iniciamos, Piara, ali em 2018, quando eu volto para o governo, né? Nós iniciamos ali um maior projeto de mobilidade urbana e transporte nessa cidade de Criciúma, sabe? E o meu sonho desde o início lá era que nós realizássemos o contorno do anel interno da nossa cidade, sabe? E como é que ele conseguiu ser materializado? Pelas operações de crédito externa que fizemos com o Fomplata 1 e Fomplata 2. Hoje, ele começou a tornar-se realidade já. Sabe? Nós fizemos o binário do bairro São Luís,
Já estamos agora, quando nós chegarmos lá na Mirgante Poloneses, iniciando já um anel também que vai nos ligar a Aristide Zamboni. Aristide Zamboni vai nos ligar já numa ligação praticamente direta com a Luiz Rosso e ao lado já onde nós estamos construindo ali uma das maiores avenidas de Criciúma, chamada Antônio Scott. A Antônio Scott, Piara, vai nos deixar praticamente já nas portas da SATIC e da Unesc. Sabe? Então você vai ter a possibilidade de fazer lá da Próspera, passando pelo elevado sobre a Via Rápida, chegando no bairro Renascer, passando o bairro São Luís, chegando ao lado da escola e já terminando lá na Santa Luzia. Sabe, toda essa região em menos de 15 minutos de carro, sem pegar a sinaleira. Então, o meu grande sonho é que a gente consiga fazer todo este anel de contorno interno. Acho que isso daria para o fluxo de mobilidade. Hoje há condições de concluir? Há condições. Agora nós estamos assim, precisamos do Estado, precisamos do governo federal. Nós estamos terminando agora a revitalização da rodovia Luiz Lazarim. E nós chegamos num trecho agora que é a 4ª etapa do anel viário do Estado. Sabe, inclusive com o secretário Jerry Compra, já fiz algumas conversas também já, ele esteve em Criciúma e agora eles retomaram a obra. Por isso que é importante essa sinergia. Essas aquelas obras do Plano 1000 que ficaram para 2000 e... Estava no escopo, pelo menos, né? O final do Plano 1000 do governador Moisés. Já mudou de nome, né? Era o PIX, Plano 1000, depois virou TEV. Mas ontem passou na Assembleia Legislativa também um projeto para torná-lo o convênio simplificado. O senhor já deu uma olhada no convênio simplificado? Viu diferença entre a TEV e o convênio simplificado? Não, é a questão da natureza jurídica, sabe, Piara? Assim, o que será feito assim? O saldo daqueles convênios remanescentes, sabe, dá a impressão assim que, mas naquela mulher ali ela fez a plástica, ela fez tudo certinho, botou, só ficou faltando o batonzinho. Aí foram lá e colocaram o batonzinho. E está tudo certo. Sabe, o que os municípios querem de fato é a efetividade das transferências e a conclusão das obras. O dinheiro chegando, né? É isso. Nós tivemos, Piara, assim, do governo Moisés para o governo Jorginho, nós tivemos valores ali, por exemplo, só na escola Caetano Ronque, passam de 10 milhões de reais, que estávamos já com a licitação pronta, iniciamos a ordem de serviço, inclusive, assim, e os recursos não vieram, eles estavam no Plano 1000. Aí o que você vai fazer com a obra iniciada? Nós tocamos com recurso próprio. Algumas outras obras nós fizemos um Finisa para não poder parar a obra, porque tu imagina se nós tivéssemos paralisado todas aquelas obras, nós estaríamos praticamente 3 anos pagando aditivos sobre a questão das correções, sabe? E as obras não saíram. Então a gente tem sim. A obra mais cara é a obra parada, né? Claro, essa você não é insatisfação das pessoas, né? O valor que depois tem que ser atualizado. Então acho que isso tudo agora, com essa efetiva regularização, né, da transferência, eu acho que se resolve. O senhor estava falando do anel viário, dá para concluir no seu mandato? Dá para concluir no nosso mandato, dá para concluir. Sabe, nós temos já iniciando, que essas obras todas que eu falei para você, ao lado da M Master Hall, a Jorge Isaías Roque, vai ligar até a Placidina, que já é uma paralela com a Avenida Universitária, ali a gente está falando já do binário com a Avenida Universitária no bairro Santa Luzia. Lá na Próspera tem a rua General Oswaldo Pino da Veiga, que é a principal da Próspera. Se você for fazer 2 quadras para cima, você vai encontrar a rua Porto Alegre, também um outro binário. Nós vamos estar fazendo essa ligação praticamente em torno de toda a cidade. Não são obras fáceis, são obras que inclusive é necessário fazer alguns estudos também de desapropriação, mas é possível, se não terminá-las, pelo menos começá-las no nosso governo. Nessa temporada são os 15 prefeitos das maiores cidades de Santa Catarina eleitos agora em outubro. Então vai ter uma pergunta que também é recorrente, que é a questão do transporte público. A gente está vendo que há uma mudança de hábito, especialmente depois da pandemia. Está difícil de manter o nível de quantidade de usuários do transporte coletivo. O custo é alto e não está se achando um modelo. O senhor pretende revisar o modelo em Criciúma? É importante, sim. Isso, inclusive, eu falei muito na campanha, falei sobre a eletromobilidade. Agora, mais importante que isso ainda é entender o comportamento dos usuários. Nós tínhamos, Piara, 1,5 milhão de giro na roleta nos ônibus da nossa cidade, antes da pandemia. Pós-pandemia, 750 giros na roleta. Significa dizer que o custo da operação manteve isso mesmo, mas o valor monetizado praticamente caiu pela metade. Então, as empresas estão trabalhando praticamente no vermelho. E é importante entender também que as pessoas acharam uma outra forma de se locomover. Sabe, ainda vindo para cá, eu passei lá em Floripa ontem, as pessoas andando de patinete, sabe, na Avenida Beira Mar, mas as pessoas andando de patinete, de terno e mochila nas costas. Elas estão indo trabalhar, estão indo para sua casa de patinete. E a bicicleta elétrica E a bicicleta elétrica, sabe? Então a gente precisa estar atento a essas mudanças todas. Por isso que eu falava, e vou fazer, e vou comprar os ônibus elétricos para diminuir o custo. Um dos seus adversários da campanha prometia tarifa zero. Não, e a gente viu que em nenhum lugar o candidato que prometeu tarifa zero ganhou, porque as pessoas não querem andar de ônibus nem de graça.
Talvez isso, mas também talvez por entenderem que estavam enganando o povo. Eu acho que em alguns municípios, Piara, assim, que tem 3 linhas, 4 linhas, até acho que é possível subsidiar isso. Mas o subsídio hoje do transporte coletivo na cidade de Criciúma ultrapassaria 50 milhões de reais. E o que eu falava para meus adversários é, tudo que vocês trazerem de ações ou de qualquer política nova, digam de onde vai sair o recurso. Isso é muito importante. Mas só voltando para a pergunta anterior também, Piara, assim, acho que tem uma das obras, que essa será talvez a mais emblemática do governo Vaguinho, que é justamente a criação do nosso Centro Empresarial de Inovação. Sabe, é uma obra, né, extremamente importante, até pela nova matriz econômica que se desenha e que foi imposta pela nova reforma tributária também, que não mais o polo tributário será, né, na produção e sim no consumo, porque esse polo ele vai diversificar toda a nossa matriz econômica voltada para a tecnologia. E hoje nós compramos já o terreno, fica ali onde antes eram os antigos pavilhões da empresa Secrisa, sabe, e agora a gente está montando o plano de negócios. Em parceria com a Fiesc, desenvolvemos o Master Plan. Fui agora, né, no Ministério da Ciência e Tecnologia, também, né, para conseguir lá alguma forma de fomento também de recurso. Esse eu quero dizer a você que será talvez uma das ações e obras mais importantes do governo Vaguinho, que ele vai revolucionar toda a nossa matriz econômica e vai garantir, né, aí pelas próximas décadas também uma economia sustentável, mas também muito equilibrada para o município. E essa questão do desenvolvimento econômico em Criciúma me chama bastante atenção, porque a cidade tem bons índices, mas também tem uma questão que me chama muita atenção, que é a questão da população que não cresce. É o que vocês entendem como desejável manter a cidade com um certo tamanho, porque hoje ela foi ultrapassada por Palhoça em população, em eleitores quase, tá pertinho. É um indicativo de cuidado para não expandir descontroladamente, ou é um sinônimo de que está ficando para trás? Não, Piara, a gente já contestou, inclusive, né, os dados do IBGE. Eu tenho amigos meus que os recenseadores passaram no prédio, sabe, e diziam o seguinte, assim, mais ou menos quantas pessoas moram aqui? Não, é tanto, então vou fazer uma média aqui e faz. Eu acho que houve, né, e isso, falo abertamente, no mínimo uma negligência, sabe, desse último IBGE agora sobre os dados, sobre os números. Até porque, se nós temos mais de 150 mil eleitores em Criciúma, sabe, esse número não bate com 220 mil eleitores. Sabe, nós temos uma população muito maior do que isso. O número de pessoas que têm a carteira do SUS na cidade de Criciúma já é quase maior do que o número de eleitores. Então é verdade que nós temos já praticamente conurbados com Criciúma pelo menos 5 municípios. As pessoas moram nesses municípios e vêm trabalhar em Criciúma. Mas não é a intenção do município reduzir a população, até porque, sabe, volto a dizer, o modelo tributário que está aí, ele fala muito sobre a questão da população. A gente precisa ter pessoas na nossa cidade consumindo a cidade, estão gerando ISS para quem presta serviço, né, visitando nossa cidade também, né, pessoas que vêm para prestar serviços, acabam esse ciclo virtuoso da economia local. Isso a gente precisa estar atento. O senhor acabou citando essa questão da região conglomerado urbano de Criciúma. 750 mil pessoas em torno. Muito misturado. E Criciúma estava fora da Associação de Municípios, estava fora da ANREC, o prefeito interino, Ricardo Fábio, colocou de volta. Como é que o senhor pretende... Não colocou ainda. Não colocou, só anunciou. Foi uma mentirinha que pregaram aí. Não pagou e também não colocou. É o que eu dizia na campanha, falar até papagaio fala. Sabe, o que nós nos deparamos foi que isso não é verdade, né? Chegamos na transição... Era uma peça de campanha? Sei lá, o que tinha na cabeça, mas não é verdade. Mas o senhor pretende, como é que o senhor pretende lidar com esse assunto? Não, eu pretendo sim, não há dúvida nenhuma que a gente vai voltar. Mas é importante também saber que os consórcios ficaram muito mais fortalecidos do que as associações hoje, sabe, Piara? Toda e qualquer medida que você vai fazer de forma consorciada, os municípios podem fazer. Acho que a ANREC tem um papel fundamental justamente para administrar talvez esses consórcios. Sabe, é uma associação que inclusive está na cidade de Criciúma, por ser a cidade polo também, sabe, importantíssima para a nossa cidade. Conversava ontem com o secretário Paulinho Bornhausen e fazermos, né, uma integração de desenvolvermos, quem sabe, ali uma rota Serra-Mar, e aí conversar lá com o prefeito Laurinho, ali do Rincão, conversar com a prefeita Guislândia, agora também de Nova Veneza, fazermos talvez um trecho que ligue lá o litoral, passando por Içara, Criciúma, Nova Veneza, depois Siderópolis, Treviso, Lauro Miller e a Serra. Isso é pensar regionalmente. O que o pessoal da ANFRE conseguiu lá com financiamento direto do BID. Exato. Todas as associações agora podem sonhar junto. Olha, qual é o sonho regional? Eu perguntei do sonho de Criciúma, e o sonho regional? Esse modelo, né, do Promobis, que foi desenvolvido lá e começou em 2015, e eu participei até de algumas ações, né, eu estava acabando
especialização em gestão de projetos e conversava muito com o João, né, que prestava serviço lá também, o João de Mantova, que é o engenheiro responsável, e o João esteve lá em Criciúma também. O sonho regional é justamente esse, é a integração através de um sistema que nos possibilite fazer essa interligação com municípios e que passe por todo esse período fazendo um trajeto de serra-mar voltado para o turismo, onde a gente consiga, sabe, assim, ó, ter com os municípios, e aí para fazer isso, primeira coisa, você tem que ter a capacidade de capacitar os gestores públicos, porque se houver uma única vaidade pessoal nisso, o projeto não nasce. Então você precisa saber que essa é uma política de Estado, né? Não é uma política apenas de um mandato, porque isso vai ultrapassar, se lá na região da Anfre começou em 2015, 10 anos depois é que isso vai se materializar. Então tudo isso que nós iniciarmos agora, temos que ter a noção que não seremos nós os prefeitos que darão continuidade a isso. Mas esse é o meu projeto regional, de fazer essa interligação, sabe, com essa grande via Serra-Mar e que passa por esses municípios todos. Bom, essa semana vocês foram a Kazan, governo Jorginho. Ontem. E também estiveram recentemente em ministérios do governo Lula. Federal. Inclusive pediram a ajuda da vereadora Giovana Mondar, do PCdoB, abriu a agenda. Que não tinha uma relação muito próxima com o prefeito Clésio Salvaro, até questões ideológicas. O senhor pretende ser mais fluido nessa questão, ter mais conversa? Cara, eu irei conversar com todo agente político que tenha, pelo menos em pauta, recursos para a cidade de Criciúma. A mim, nesse momento agora, pouco importa se ele é do PT, do PCdoB ou do PL. Se o propósito for trazer recursos para a cidade de Criciúma, isso não vai comprometer a minha forma de pensar, a minha ideologia, meus valores em absolutamente nada. Sabe, aquele que critica, mas não vai abrir diálogo, não. A eleição já passou. Quando eu falei que, de fato, nós tínhamos que baixar as bandeiras, eu estava sendo coerente com o que eu estou fazendo. Sabe? Não é um discurso político apenas. Então, naturalmente que abrirei conversas com qualquer agente político que tenha na pauta trazer recursos para a cidade de Criciúma. Prefeito Vaguinho, muito obrigado pela sua primeira participação no Cabeça de Político. Tenho certeza que outras vezes conversaremos aqui e boa sorte na sua gestão. Muito obrigado, Piara. É uma honra também, a primeira vez que a gente pode, né, conversar e trocar informações também. Espero participar de tantas outras ações como essa, trazendo notícias boas para os criciumenses e para os nossos catarinenses também.